Salve, salve, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast, mais um programa totalmente excelente. E vou dizer que hoje é um programa de luxo, com pessoas realmente que fazem diferença, né? Que tem um trabalho muito positivo na sociedade, rapaziada aqui da área de educação. Então eu estou falando para você que é educador, que já acompanha o trabalho aqui do Mac Podcast, para você que tem seu filho na escola, olha só. É uma luta única, tá? E a gente vai estar falando aqui hoje sobre a luta da educação, a nossa luta, qual a nossa participação. E hoje eu vou estar aproveitando aqui duas presenças especiais, do Diego Marinho e do João Paulo Cabreira. Eu fiquei cabreiro de falar Cabreira errado. Eu não planejei esse não, mas saiu, entendeu? Mas era verdade, eu fiquei com o nome de confundir o Cabreira. Mas não vou confundir mais não vou confundir mais. Já Cabreira. O João Paulo é professor de Sociologia, certo? Isso. O Diego Marinho, professor de Artes. Exatamente, professor de Artes. Maravilha, então a gente tem a galera aqui que sabe como é a dinâmica da sala de aula, né? Diferente de mim, que eu só conheço sala de aula pela minha esposa, que também é professora, mas eu conheço a sociedade, né? Como membro da sociedade, eu vejo a importância que a educação tem, o quanto é importante foi a educação para mim, e vou conversar com eles agora de um tema de educação, mas vou puxar mais aquela questão da greve, né, cara? Porque os professores do estado do Rio de Janeiro, nesse momento, hoje, estão de greve, e a greve é por tempo indeterminado. Em tempo determinado. Isso aí. Então eu vou pegar logo a opinião deles, né? Pedir que os dois façam mais ou menos um balanço da greve até agora e que de repente cada um faça as suas considerações, assim, do que considera diferencial no momento, né? Vamos começar com o João. Fala para mim, João. Então, Cláudia, a greve, nenhum professor ele não quer entrar em greve, né? A gente sente falta da sala de aula, a gente não quer estar nessa situação, né? Mas, infelizmente, o governo tem feito há muitos anos, né, uma série de precarização, não só do professor, né, mas da escola como um todo. Então, essa questão chegou a um ponto que não restou aos professores nenhuma outra alternativa a não ser fazer greve para forçar, né, o governo a escutar a categoria, escutar as escolas e conseguir comunicar com a população a situação grave que está acontecendo dentro das escolas. Então, a gente tem, nos últimos anos, o estado do Rio de Janeiro tem apresentado um fracasso escolar muito grande, com resultados muito ruins. É o pior IDEB do Sudeste, um dos piores IDEBs, que é o índice de avaliação do governo. Uma falta de funcionários gigantes dentro das escolas e uma precarização que aprofundou, né, é importante falar nisso da greve, que ela aprofundou com a implementação da reforma. E isso chegou a uma situação em que os salários dos professores, né, tá há muitos anos, que a gente chama de reajuste, né, a gente fala não é aumento, né, porque todo ano, Cláudia, tem um reajuste que é da inflação. Então, quando o governo não cumpre essa lei e não faz o reajuste, o que acontece é que a gente, no outro ano, entra ganhando menos. Então, digamos assim, né, a inflação diminuiu, que o R$500 não vale mais R$500, vale 400, 420. Então, no outro ano, a gente, na verdade, tem uma perda, que a gente chama de perda salarial. Então, a gente está há muitos anos, há 9 anos, com perdas salariais. O governo negociou pagar uma porcentagem disso, dividido, e não cumpriu o primeiro, né? O primeiro pagamento que seria dessa parcela. E ele vem descumprindo uma lei que é de 2008, que estabelece um piso mínimo aos professores, que seria na base do seu salário, e a gente tem o que a gente chama de plano de cargos e carreiras, né? Que várias categorias têm planos de cargos e carreiras. É bom você chamar atenção, assim, para a população entender, né? Você tem ali os militares, os policiais, você tem os diversos radialistas. Os radialistas, todo mundo tem né, vai subindo de categoria, né? Sim. Mas o professor é pela experiência, então ele sobe de categoria, como se tivesse ali um capitão, um soldado, vai subindo, né? E o que ele está fazendo, ele tá pegando os últimos, né? E está dizendo que está pagando esse piso, já ganhava abaixo. Então ele está achatando todos os salários. Então aquele professor experiente, que já está há 15 anos na rede, ou mais de 20 anos, ou 6 anos, que conta que tem maior experiência, que ele fez uma progressão em questão de sua formação continuada,
esse professor ele está sendo desvalorizado e achatando o salário. E aí o mais grave para a gente, que acho que revoltou, né, Diego, é a maneira como que o governo tem tentado desinformar a população. A gente tem ficado muito chateado com essa postura de desrespeito do governo. E aí nós, então, justamente essa categoria que o governo resolve fazer esse tipo de enfrentamento com desinformação. Então a gente está muito disposto a tentar dar esse tipo de luta pedagógica, né, de explicar para a categoria. Mas o que a gente queria dizer à população é que nós não gostaríamos de estar em greve. Mas, infelizmente, não há outra alternativa. A precarização é muito grande. E se nós não pararmos agora, o que está sendo feito agora, a gente projetando esses ataques à educação, é que a situação vai piorar muito para a gente ter professores desqualificados ganhando pouco para sair mais barato para o governo. E a educação, ele é um investimento, ele não é gasto. Isso é o aluno que está lá, não, os filhos, é o futuro dos estudantes, é o futuro da nossa sociedade, você entende? Então a gente é uma revolta que para a gente é difícil de lidar, né? E a gente tem que ter essa clareza de que é necessário que os professores, né, se convençam. A adesão está altíssima, tem algumas escolas ou pouco que tem pouca adesão e a categoria está se mobilizando para entender por quê. Sim. Porque às vezes é pressão mesmo interna. Então, mas assim, no geral, a adesão é muito grande. O governo está tentando passar, através das suas redes sociais, como se tivesse uma normalidade, postando inclusive atividades que aconteceram meses atrás, como se fosse hoje. Fake news, né? Que é fake news. Totalmente. Cara, é fundamental essa discussão, né? A gente está aqui falando para professores, e esses professores, sem dúvida, sabem o quanto custa essa falta de ajuste, né? Essa equiparação da inflação, né? Então a perda salarial é constante. Se eu não me engano, isso veio de um projeto de ajuste fiscal do Estado, né? Que uma das alternativas foi congelar o salário do professor. Ninguém congelou o salário do governador, né? Não. Até mesmo porque é difícil, né? Eles Houve um querem... aumento. Geralmente, eles sempre promovem aumentos para a categoria deles, né? A galera política lá estão sempre arrumando uma forma de aumentar a sua verba. E de onde sai essa verba? Do nosso bolso. Do bolso do professor. Então, é importante para quem não é professor ter essa noção, né? Cada um da sua categoria luta bastante para conseguir um ajuste salarial da inflação, que é só um ajuste, e sonha com um ganho, algo maior. Coisa que não tem acontecido com o professor do Rio de Janeiro já há quase 10 anos. Esse é um dos motivos da greve, como o João aqui já falou. Né? Achei muito legal também, João, você colocar a sua posição, né? E aqui, sem dúvida, a posição dos professores. Por mais difícil que seja ser professor, hoje em dia, principalmente no estado do Rio de Janeiro, né? Ninguém quer estar fora, né? Você é professor, você tem bons alunos ali. Mas tem aluno que é chato? Tem radialista que é chato também. Mas tem aquele bom aluno, né, cara, que você vê que ele tem, às vezes, não tem prato de comida todas as refeições, que nem eu conheço o caso, e o cara, passou para rural em primeiro lugar, entendeu? E o cara não tem nem comida em casa, ele não enxergava bem, não tinha óculos. Isso na escola da minha professora, os professores se uniram, deram óculos para ele, e ano passado ele foi no número da rural. Sabe o que ele quer ser? Quer ser professor, cara. Que legal. Legal. Ele quer ser... Não foi só da rural, não. Ele passou em vários concursos, né? Então, isso prova mais do que nunca que o trabalho do professor é o que faz a diferença, né? E foi essa diferença que trouxe você, Diego, para a área da educação. Você já tinha essa noção? Como é que você chegou na área da educação? Santa que lá vem história. Então, cara, é um negócio muito, muito doido, mas eu fui me apaixonando pela educação aos poucos. Eu sou professor de Belas Artes, né? Eu fiz lá no Fundão, na UFRJ, e eu sempre via o poder da arte como forma comunicacional. E aos poucos eu vi que aquilo também servia para ensinar. Uma coisa que me incomodava muito na academia era o tal, a gente estava até falando mais cedo, era o academiquez. Então chegava, eu sou professor, eu tenho vários títulos e eu sei o que eu estou falando. E ele começa a falar, ele está ali se colocando de uma forma de que eu estou
no topo da hierarquia, o suprassumo. Só que ele não comunicava o que ele deveria comunicar com os alunos. Aliás, até de fato comunica, porque ele comunica exatamente o que ele não deveria ser e vira um espelho do que eu não queria ser. E aí, no final nos meus últimos anos, né, eu entrei fiz um estágio no colégio e eu tive experiência, era uma experiência diferente, que era um colégio modelo, que era lá na Lagoa, era o CAP da UFRJ. Só que aí a gente entende que a educação, a faculdade é importante, né, para nossa teoria, só que a gente vira professor de fato quando a gente está tacado no fogo. E aí, quando eu saí desse lugar perfeito para ir para os lugares que realmente precisam do professor, quando eu conheci a comunidade escolar, as necessidades, aí eu vi a importância do que eu estava fazendo, por que eu estava ali. Então, e aí eu vi que eu podia utilizar a linguagem artística, né? A arte como campo de conhecimento, diferente do que muitas pessoas falam, né? Que é até uma questão do pessoal dar porrada na nossa área no novo ensino médio, que a arte é só uma brincadeira. Não, a arte é um campo de conhecimento com suas epistemologias próprias. Através dela, a gente consegue entender os costumes, a política, as formas de se pensar aquele tempo. E aí eu acabei me apaixonando mais pela educação e estando na educação. E se eu puder pegar o gancho do que ele estava falando, dessa questão da narrativa, a gente está vendo mais guerra de narrativa, né, Cabeleira? Que, por exemplo, lugares como esse, Cláudio, que são importantes, de mídias alternativas, para a gente poder falar o que realmente está acontecendo. Porque até um tempo atrás, o Castro, né, o governador, ele foi numa mídia hegemônica aí, grande, e falando que deu aumento aos professores. Só que a gente sabe que esse aumento é uma falácia, né? Que a gente tem que o piso nacional, né? Que seria o salário inicial para quem está entrando na carreira, é 4.420. Tá, o que o Castro fez? As pessoas que estão no início da carreira, né, que estão abaixo desse piso, né, porque a gente tem aqui o piso 18 horas é 1.530, se não me engano. Então, essas pessoas estão abaixo desse piso, ele chegou com a ideia de que vou complementar. E aí ele complementa para que chegue perto desse piso, só que as pessoas que já estão, que nem o Cabreira falou, já estão há mais tempo dando sangue deles, né, pela educação, eles não entram nisso, porque tá vendo, é uma complementação de salário. Mas as pessoas que estão lá trabalhando na educação por vários anos, elas não vão ser contempladas, elas vão ficar de fora. Não, e as pessoas que estão entrando vão seguir, porque isso é destruição do plano de carreira. Totalmente. Seja, ela vai seguir, vai continuar recebendo isso, né? Como é que fica essa questão? Então, isso é um achatamento do salário mesmo. Né? Total. E assim, isso acaba influenciando também o pessoal que está há muito tempo até na questão da previdência. Então, vamos supor, por exemplo, que um funcionário que já está no nível acima, não está no nível 1, ele ganha 3 mil e os quebrados. Mas ele chega ao teto pelas especificações, pelos os abonos que ela tem. Por exemplo, ela tem um mestrado, ela tem um doutorado, e aí ela chega nisso. Acontece que essa pessoa ela não vai ganhar o tal do aumento, né, de acordo com o Castro. Então o aumento não está no valor de fato, né? Está nos abonos. É como forma de abono, que ela não vai entrar na aposentadoria. É que assim, cada plano de carreira, cada nível que a gente passa, teria que ter um aumento de 12%. Sim. E ele está desconsiderando isso, né? Ele não está vinculando. Então essa pessoa que ela deveria aposentar com um valor bem superior do que ela ganha, não, ela vai aposentar com aquele valor, né, do aumento que ela se aproximou ao teto, mas de fato ela não está no teto se você tirar todos os abonos dela. Então e tem uma coisa importante também, que é importante deixar claro que a educação, né, o espaço escolar não é feito só por nós professores. Temos todos os colegas de administração. E aí eu acho que a crueldade aumenta porque muitos desses colegas ganham abaixo do salário mínimo e não estão sendo contemplados por por essa bondade, entre aspas, do nosso governador, né? Eles estão fora, apesar do parágrafo 2º da Lei
11.738 de 2008, que o Cabreira falou, no segundo parágrafo está lá que as pessoas funcionárias da educação, que não são só os professores, é o pessoal da coordenação, da merendeira, eles têm que estar, eles estão incluídos ali na lei, né, no plano de plano de carreira, e eles não vão ser E a contemplados. precarização ela é mais ampla nesse sentido, porque existe uma falta muito grande de funcionários. Existe uma falta muito grande de funcionários e porque o governo não faz concursos para chamar. Então, isso acaba precarizando o trabalho, ele fica sobrecarregado, as pessoas ficam sobrecarregadas. E aí é o mais cruel do governo. Eu vou chegar até o ponto de por que a gente chegou a fazer essas tirinhas, né? O mais cruel do governo é isso, ele não dá, ele não está escutando a comunidade escolar quando está fazendo os seus projetos, né, quando está pensando política para a educação. Sim. Não está escutando quem vivencia, quem pensa a educação, nem as universidades, e ele coloca metas para a gente cumprir, só que ele não dá a mínima estrutura de recursos humanos, porque ele não faz concurso. Então, o que isso acontece para a gente nessa comunicação com a população? É que, obviamente, que as escolas elas não conseguem alcançar essas metas porque ela não tem estrutura para alcançar essas metas. Ela não tem funcionários dentro da escola, ela não tem suporte, ela não tem salário, ela não tem investimento. E aí, quando existe o fracasso escolar, o governo, para a população, ele responsabiliza essas comunidades escolares. Então, responsabiliza o professor, responsabiliza o aluno, e é uma forma de própria criminalização do professor e do estudante. Então, você pensa assim, os estudantes fracassam, os professores fracassam da rede pública. Então, o aluno e o professor são vagabundos. Então, aí outras redes, né, a escola particular não consegue um desempenho melhor. Mas não, na verdade, a culpa é da falta de investimento, falta de estrutura, falta de funcionários, falta de salário digno que dê condições. Porque o que acontece hoje, Cláudio, é que os professores estão numa situação salarial tão ruim e o governo parece, né, até se utilizar um pouco dessas ferramentas, que ele precisa fazer horas extras para complementar a sua renda ou pegar consignado. Então, é uma categoria endividada, é uma categoria que está sobrecarregada porque ela precisa fazer horas além do que ele fez o concurso para poder ter uma renda mais digna. E essas situações, você vê como que ela está insustentável. Então, por isso, um momento de greve, porque ela se tornou tão... porque o pessoal pergunta por que a categoria não consegue se mobilizar. Ela não consegue porque ela está refém de uma situação muito de violência contra a educação, de precarização. A precarização é tão grande que ou ele adoece, ou ele abandona, ou ele está lá resistindo endividado e sobrecarregado. E a gente não aceita mais essa situação. Sim, você colocou uma situação aí que é da hora extra que o professor é obrigado a fazer, né? A famosa GLP, GLP, que não conhece tão bem, o resto da população pode entender como hora extra. Inclusive, isso é uma das ferramentas, né, utilizado também para esvaziar a greve, porque o professor está endividado, ele já acostumou com aquela hora extra, então ele é obrigado a fazer aquela hora extra. Aí, qual é a orientação que o diretor da escola tem, respondendo ao chamado da Secretaria de Educação? Corta a GLP do professor. Aí joga o professor mais uma vez contra a parede. O professor, aí dentro da experiência de vocês, né? Questão apenas de experiência. Ele poderia continuar fazendo a GLP? Não, eu vou lá, vou fazer a GLP, mas os tempos que eu tenho do meu concurso, nesses tempos eu estou de greve. Ele pode fazer isso? Por isso, ele pode entrar em greve, deve entrar em greve, para garantir que ele não se sujeite mais a esse regime de GLP. Mas há uma insegurança, isso é importante te falar. E é essa segurança e é importante te conscientizar, a categoria conscientizar a população e os professores desse direito que ele tem de greve, né? Ele tem um direito constitucional, ele tem um direito de fazer greve com uma forma, quando há uma situação insuportável de violência contra a categoria. E a gente tem que entender como que funciona a educação. O governo ele precisa muito mais da gente do que a gente está precisando dele nesse caso de GLP, porque na verdade a gente não quer fazer GLP, a gente quer ter um tempo digno para a gente preparar a aula. Hoje a situação das aulas estão caindo, porque o nosso rendimento está caindo, porque a gente está com sobrecarga mental, com sobrecarga de trabalho. Então o que eu estou falando para os professores é que eles devem entrar em greve, porque a greve é assim, você não sabe o tempo que você vai ficar.
Então, normalmente, você discute esses cortes de pontos no final, Sim. né? Porque é a única categoria que repõe o seu Sim. tempo de greve, né? As outras não repõem esse tempo, então a gente ainda vai repor esse tempo. E o que acontece aluno não vai ficar sem prejuízo em nenhum. momento nenhum, nós vamos repor. Então, os pais que estão assim, mas o professor ele está de greve, meu aluno, meu filho vai ficar sem aquela aula, não sei o que, não vai. É a única categoria que repõe o seu tempo de trabalho depois de enfrentar uma greve duríssima. Ele ainda se coloca, né? Porque ele entende a importância do seu trabalho e a importância que está ali para os estudantes. E eu falo isso porque é importante que todo mundo entenda, né, que a necessidade de fazer essa greve e que o governo precisa cumprir, porque cabe a responsabilidade dele, ele tem que cumprir os 200 dias letivos. Então, assim, o governo, com uma greve forte, como a que nós estamos tendo agora, eu, todos os professores, esse é o momento da gente fazer esse enfrentamento do governo, porque a gente está com uma adesão alta de professores. O governo não vai, né, na correlação de força, é uma questão política, né, porque essa negociação ela é política, é de força política. O governo ele não está sinalizando esse corte, mesmo se fizer esse corte, nós vamos, né, batalhar. A lei está do lado, a lei está do lado e a gente vai batalhar por isso, mas a situação está tão precária, né, que os professores eles estão aderindo mesmo para o GLP. E a gente tem feito campanhas para que os professores não peguem os tempos de GLP de professor grevista. Se esse professor isso seja retirado, fundamental. Isso é fundamental. Então a gente está trabalhando para ampliar essa greve. Nós temos plena confiança de que a categoria está unida, está entendendo que é crucial esse momento, que não tem outro momento, que se a gente não fizer esse enfrentamento agora, é a destruição da nossa carreira enquanto professor, e na verdade, um convite para a gente sair da rede. Na verdade, o que está acontecendo é isso, a gente está brigando para continuar sendo professor. Essa questão da briga é importante a gente dizer que se você entra numa mídia tipo Jovem Pan da vida, você vai ver muitos comentários nocivos de extrema-direita falando da nossa categoria. E aí é importante deixar claro, né, que se você dá uma olhada lá, você vai encontrar comentários como greve é coisa de vagabundo, meu filho está sem aula. Só que é importante dizer que a questão da greve não é um luxo do professor, é uma causa que vai interferir em toda a comunidade escolar. Ou seja, se você está reclamando, você quer que seu filho tenha uma aula de qualidade, como é que começa uma aula de qualidade? Como é que você trabalha? Se você quer trabalhar bem, para você trabalhar bem, você tem que ter boas condições nisso. Por isso que a lei do piso, ela propõe que você tenha um salário digno, razoável, para que você possa exatamente não ter uma jornada dupla, né? Porque como é o que acontece muito com os nossos colegas, por que a gente tem que pegar a GLP? Por que a gente tem que fazer outras jornadas? Porque o que a gente ganha, o nosso piso do Rio de Janeiro, é ridículo, é o pior do Brasil. É o pior do Brasil. Já paga o pior do mundo. Então, sim, você... Merece o troféu. Merece o troféu. Contar especificidade na minha área, sou de arte. Então, muitas vezes eu queria fazer um trabalho específico e não tinha material, o que é muito comum dos professores de arte, que a gente mete a mão no bolso para levar alguma coisa diferente. Não só de arte, não, professor de biologia. De biologia também. Beleza. Então, assim, nessa conta que já é do pior salário, né? A gente ainda pensando em dar uma aula de qualidade, a gente já gasta um dinheiro, né? Então, assim, não é só questão de dinheiro, é questão de qualidade de vida. E a qualidade de vida, ela mexe no seu psicológico, ela mexe no seu entorno, você vai ter mais saúde para você trabalhar. Veja, a realidade que eu tinha, por exemplo, agora eu tô afastado porque eu estou fazendo mestrado. Eu tinha salas que eu pegava 40 alunos. Assim, qual qualidade que você vai ter nisso? Assim, quanto menor a sala, menor quantidade de alunos, mais qualidade, mais você vai entender, vai conhecer de perto seus alunos, você vai fazer uma coisa mais precisa com aqueles alunos, né? Então, é questão de qualidade de vida, né? E aí é interessante porque a população, muitas vezes, ela não entende qual é o trabalho do professor, né? Ela entende como se fosse um explicador que pode ser substituído, que vai explicar, ou que pode ser substituído por um vídeo. E educação é algo muito complexo. Por isso que a gente brinca, né? Quer falar de educação? Entra numa sala primeiro. Porque a gente fala isso com um tom de muitas vezes de raiva, né? Né, Luciano Huck? Porque, assim, o professor... Loucura. Isso dá uma raiva, né? Porque simplifica a função do professor. Totalmente. E se as pessoas, a população tivesse noção de
tudo da complexidade que é o ensinar e de vários conhecimentos e que a gente tem que mobilizar e que a dar atenção de acompanhar o desenvolvimento, e é algo muito sério, que é acompanhar o desenvolvimento de aprendizagem dos alunos e dar a ele uma condição de fazer uma aprendizagem crítica, que vai transformar, de alguma maneira, a maneira como ele tem mais autonomia no mundo. Então, quanto menos pensamento crítico, quanto menos conhecimento sistematizado que o mundo já produziu, se o aluno não tiver contato, ele é um direito dele ter contato a isso que foi produzido. Cada vez ele perde a autonomia da sua vida, né? Por isso que uma das pautas também da greve é a revogação já do novo ensino médio, que exatamente Eu queria até aproveitar logo te cortando aqui, cara. A gente tem que falar do novo ensino médio, não vai dar tempo de falar nesse programa, então eu vou convidar a galera que está acompanhando a gente a esperar que logo a gente vai estar gravando um programa para discutir essa questão do novo ensino médio, onde a gente vai voltar a falar todo desse assunto, tudo que a gente já falou aqui, mas focar mais no novo ensino médio. Eu quero aproveitar aqui e exemplificar para você. É mais fácil a gente entender um pouquinho a sala de aula se colocando no lugar do outro. Imagina você trabalhando há 10 anos sem receber aumento, sem receber ajuste da inflação, conforme o professor falou aqui, né? A cada ano o preço da cesta básica sobe e o teu salário está congelado, então você compra menos. Quase 10 anos e o projeto foi para 10 anos no Rio de Janeiro para massacrar de vez o professor. Então, o quanto é difícil. Aí você chega para trabalhar enquanto uma sala de aula, conforme o professor Marinho aqui falou, com 40 alunos, né? Aí chega, não tem uma equipe adequada de suporte, né, para poder estar cuidando do aluno quando ele vai no corredor para ir ao banheiro, uma secretaria para dar conta, de repente, de um zilhão de alunos. Afinal de contas, a rede do Estado são muitos alunos, então tem que ter uma atenção muito grande. Aí a gente vê todo mundo sobrecarregado, vê os professores fazendo a parte administrativa também, que é lançando nota lá no sistema, né? Com aquele abençoado sistema, né? Então o professor ainda faz essa parte burocrática ainda, né? Que o Estado acaba jogando para cima do professor. O professor ainda sofre muitas vezes dentro de uma escola que tem uma direção, digamos assim, um pouco rígida, ou às vezes até uma direção que massacra o professor mesmo, que pressiona, porque ele está na sua zona de conforto. O cara é diretor, o cara ele está ali, ele só responde à Secretaria de Educação, ele está fazendo parte do jogo ali, ele não está nem aí. E o professor enfrenta tudo isso para quê? Para passar para o aluno os seus conhecimentos didáticos, para que os nossos filhos, né, tenham condição de refletir sobre a vida, né, ver o mundo como ele realmente é, avaliar o positivo e o negativo. Eu fiz questão de colocar, com o professor Diego aqui, a questão dele iniciando na escola, para provar que o professor é uma pessoa igual a nós, sabe? Exatamente. Aí uma questão também importante, se você quer que seu filho tenha aula de qualidade, vamos valorizar toda a estrutura que forma aquilo lá. Então, por exemplo, se nós temos os outros profissionais que não são os professores, mas que também são fundamentais para a educação, eles estão ganhando abaixo do salário mínimo. Se a gente tem uma situação de sala com superlotação, e se a gente tem, por exemplo, uma questão que o pessoal... A gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, o pessoal de extrema-direita fala, uma questão meio atual, está tendo violência nos colégios, vamos ter que armar mais o lugar. Não, peraí, vamos lá. A gente precisa de mais estrutura para o professor trabalhar, precisa chamar mais professores concursados, que estão... A gente está há muito tempo sem o concurso, sem os professores que foram aprovados serem chamados. A gente precisa de psicólogos no colégio, porque essa questão de você focar no armamentismo, ele visa o quê? Ele visa mais esse pensamento da extrema-direita, assim, é uma pauta, sabemos que eles perderam, e eles falaram, que é muito bom que eles perderam, #chateado. Então, você focar nessa ideia de que a violência no colégio, você focar como produto final, que a violência vai ser defendida com mais armas, é exatamente o que eles querem. Então, a gente precisa de porteiros melhores remunerados, inspetores melhores remunerados, mais inspetores. A gente precisa que no colégio a gente vê uma diversidade de problemas, né? Que a educação não é só na sala de aula.
os nossos alunos vêm com uma carga que muitas vezes a gente não consegue resolver, muitas vezes em sala a gente se sente enxugando gelo. A gente precisa, a educação não é só o professor, tem competências que também não demandam, Então, não são só da gente. Para a gente suprir essa carência de profissionais de Exatamente. educação, que tem uma natureza própria ali dentro da educação, de ensinar ali para os alunos, colocar profissionais de segurança, não garante que também não vai haver conflitos ali com esses profissionais, não sabemos o quanto que ele está preparado para estar ali. Então, você pode piorar o problema, inclusive, da educação. Então, a gente tem que ter, porque a educação exige um certo formação para ela tem uma natureza própria, a escola, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas como que a gente faz? Aí, Cláudio, eu tenho que fazer essa provocação, que é o mais difícil de você combater isso, que você está lidando justamente com as instituições que deveriam promover uma educação igualitária para todos, socialmente referenciada, né, que está na Constituição, que é um direito do cidadão ter acesso a essa educação. Uma instituição que faz essa violência institucional. Exato. É uma violência institucional. Estamos falando de violência, vamos falar da violência institucional que o governo tem cometido com seus funcionários, com seus servidores. E aí, daí até que a gente surgiu o Educartoon, que é uma maneira de como que a gente vai comunicar para você questionar e criticar as instituições ou agentes que estão respondendo pela instituição e que se colocam como aqueles que estão falando a verdade dentro da grande mídia, né? Então a gente tem feito esse trabalho de fazer charges, de ridicularizar a situação, porque é uma forma de linguagem né, que há muito tempo é muito usada no Brasil, né? Sempre funcionou charge, né? Nós temos ótimos charges de momentos políticos em que a charge ela transformou, mas ela surge no nosso trabalho até por essa questão de como lidar com uma instituição que está desinformando com a população e que deveria, na verdade, resguardar os seus servidores e garantir e fazer investimento para que a educação fosse melhor, né? Não entendendo ela como um gasto, mas como investimento. É meio que como uma transgressão epistêmica, Bell Hooks, né? Então, assim, eu acho que volta um pouco isso que o Cabral está falando do que eu estava falando do academic case. Veja, o produto final, o produto também feio de falar, né? O processo final, a ponta final do nosso trabalho são os alunos. Então temos que falar de uma linguagem que eles entendam, e não só eles, né? Os pais, os responsáveis. Então a gente utiliza, né, o cartoon, a charge, como forma de protesto, né? Uma forma de você botar o dedo na ferida. Qual a melhor forma de você comunicar? O deboche está aí exatamente para isso. Porque essas pessoas que se levam muito a sério, né, que estão lá todo cheio das suas pompas, elas devem ser ridicularizadas. Porque são ridículos. Porque são ridículos. São ridículos. E precisam ser colocados no seu devido lugar. No devido ridículo. Uhum. Então é isso. O que a gente faz é colocar ela no seu devido ridículo. Mostrar para você ser ridículo. Isso não tem cabimento. Porque quando você olha de fora, depois você faz essa quebra e também permite que as pessoas riem, né? Então, conversando sobre isso. Riem para poder lidar com essa... Você falou de escolas autoritárias, né? Então, quando a pessoa está ali rindo, ela não entra jamais com o poder que ela tinha, porque são poder, ele institui, em vez de instituir outros processos democráticos, que visa, né, a nossa Constituição, ele visa um poder, hierarquia. E aí o Educartoon, ele vai quebrar nisso. E aí é importante falar que, sempre eu e o Diego a gente conversa, como que é a relação que os alunos têm também com esse material. Sim. E qual a importância desses alunos nessa greve e da população. Porque essa não é uma greve só dos professores, não é uma questão só de salário. É uma questão muito mais ampla. Estamos decidindo aqui um futuro de projeto de educação e de Estado, né? Então, o Estado do Rio de Janeiro, os jovens do Rio de Janeiro. Então, os estudantes, e aí, Cláudio, eu vou focar um pouco puxar essa parte. É importante dizer porque muitas pessoas chegam para os estudantes e falam que eles não têm que se envolver, falam que os estudantes não podem fazer política, e isso, infelizmente, é um resquício ainda de processos, né, que o Brasil venceu até chegar à ditadura militar, civil e militar brasileira, que dizia isso. O lema deles era estudante é para estudar, não é para fazer política. Então, é uma demonização, uma criminalização de movimentos sociais, de partidos políticos, e para a gente, por exemplo, eu que sou um professor de sociologia, que eu tenho que explicar, olha, gente, eu começo explicando, né, a organização política é a organização político-partidária do Brasil, ou seja, nós somos organizados político-partidariamente. Então, é importante
que os alunos entendam isso, que eles podem fazer política e devem fazer política. Que quando alguém chega para os alunos ou chega para algum professor e fala que ele não tem que ir em ato, que ele não tem que ir em assembleia ou greve, porque não é para ele fazer política, é justamente as pessoas que estão falando isso para ele, a gente brinca, né? Tem umas frases que falam, essa pessoa que está falando isso para ele é que está mais interessada em fazer política. Normalmente, política com cafezinho, política tomando chá em almoço. Tapa nas costas. Né? Tapa nas costas, porque a gente não está vendo. E o aluno tem que entender que a sobrecarga de trabalho que os pais, a responsabilização que jogam sobre o pai, é culpa do pai que não cuida do seu filho. O pai chega cansa, a gente recebe pais e para falar, pô, o pai não está cuidando do seu filho, o pai tem jornada tripla de trabalho e ele chega e não consegue acompanhar, quer a nossa ajuda. E o aluno também, às vezes, trabalha, está sobrecarregado. Se ele não entende que essa sobrecarga de trabalho, que essa situação dele não é dele só, mas é uma questão pública, que isso é uma questão coletiva, ou seja, ele vai entender que não é só responsabilidade dele, e ele não vai reproduzir a criminalização dos jovens de escola pública, né? Porque eles não alcançam os resultados que são esperados. Aí parece o quê? Que quem está na outra escola consegue o resultado e ele é vagabundo. Não, ele está sobrecarregado, ele não está na mesma situação de com um aluno descansado, que vai de carro para a escola, ele não está nessa mesma situação e ele só vai mudar a sua realidade fazendo política. E se as pessoas dizem para ele não fazer política, é para ele continuar nessa realidade que ele está. Fazendo um paralelo com o que ele está falando, desse pai com sua múltipla jornada de trabalho, dá para a gente fazer um paralelo exatamente com nossa função de professor. Por isso que o piso nacional é importante, para que a gente não vá de malabarista em todos os lugares, né? E também é interessante, até um contrassenso, você chegar para o aluno e falar que ele não tem que pensar. Pô, o colégio é para quê? É para seguir ordens? Esse é o ponto que a gente vai falar até no próximo programa do novo ensino médio, né? Cara, olha só, duas coisas assim que eu queria pontuar. A primeira, a gente ia precisar debater, mas não sei se vai dar tempo, mas eu vou pontuar aqui também. Vocês podem fazer um comentário rápido. A questão da educação não é uma questão de lados, nem de direita e nem da esquerda. Educação é de todos. Então, quem votou lá no Bolsonaro, pelo amor de Deus, vamos ajudar a nossa educação, né? Porque é o seu filho que está na escola pública. Não adianta você querer fazer uma política de mimimi e achar que não e não sei o que daqui a 4 anos, quem sabe, não existe. A educação é uma só, o Brasil é um só, é de todos, os professores são nosso patrimônio, então vamos abraçá-lo. Vocês podem comentar alguma coisa em cima disso depois, mas eu faço questão de pedir uma coisa. O Cartoon, o EduCartoon é o quê? É uma página na internet e eu quero pedir para colocar aqui embaixo o endereço de vocês, de repente uma logozinha, assim, o pessoal o tempo todo ficar vendo e acompanhar. Então eu já vou perguntar direto. Onde acha o EduCartoon? EduCartoon, a gente encontra no @coletivo EduCartoon, certo? Que você pode procurar no Instagram, instagram.com.br/coletivo EduCartoon. Isso. Por enquanto nós só temos página no Instagram e o EduCartoon ele surgiu numa grande inquietação, né, de que nós, como os professores, vemos que algo não está certo. Então, essa junção de professores de áreas diferentes, de querer nos comunicarmos com outras pessoas, não só com a nossa própria categoria, mas sim furar a bolha, né? Falar com os pais de alunos. Nós nos juntamos, foi uma alegria encontrar o Cabreira, professor de Sociologia. Eu já curti o trabalho dele de cartão há muito tempo, e aí eu conheci ele através de um outro professor, que é o Alex. Então, aí ele fez a ponte, ele entrou, e a gente está aí juntando forças, né? E aí isso é interessante, porque é um coletivo que tem outros professores e tem, né, no caso, o Diego, e agora está entrando outros cartunistas também para ajudar. Desculpa, Alexandre. O Alexandre. Né? Tem o Felipe, que mudou completamente nossa visão de comunicação mesmo, né? Tem a Lígia, que é uma professora que também ser muito crítica também de arte, que tem ajudado a gente a pensar. Essa galera toda que participa do Cartoon, vai ser difícil falar de todos daqui. Manda depois pra mim, que eu vou botar na descrição do texto, entendeu? Pra galera procurar o trabalho de cada um, seguir no Instagram, entendeu? Fazer eco.
A Lígia, deixa eu aproveitar, a Lígia, que ele falou, que é a professora de arte, fez uma coisa incrível também na manifestação. Veja como o poder da arte, tá? A arte não é só para você jogar tinta na parede, não. A arte tem um poder de comunicação e de ato político mesmo. Ela fez o troféu do pior salário e a gente levou lá na manifestação e ficou rodando. Veja só, veja. Gerou um engajamento, uma mobilização, né? De tipo assim, caramba, muito interessante esse processo. Professora, muito obrigado. Então, assim, a gente vê que a fala é interessante para comunicar, mas existem outras formas de você abordar o assunto e até você tocar mais, né? Então, assim, só você olhar, você dar uma olhada naquele pior troféu, você já gerou uma comoção. As pessoas, pô, eu faço parte disso, né? Então... Troféu do pior salário. Cara, tem muito assunto para a gente conversar ainda, mas a gente vai encerrar. Vocês têm gostariam de fazer uma consideração final, alguma coisa que faltou para esse bloco, porque vai ter que ter um outro de qualquer jeito. Se puder um terceiro, um quarto, quinto. Faremos. Só destacar a importância que tem de mídias, de podcast. É um meio, né, de comunicação pela qual a gente sente uma certa facilidade dos jovens também, de professores, mas ela é importantíssima, né? Eu queria agradecer o convite que você fez, dizer que estou muito feliz de estar aqui, né? Estar aqui com uma pessoa que eu admiro tanto, que é o Diego, que é um parceiro nessa produção e nessa luta. E eu gostaria de falar isso, que é importante a gente estar atento a consumir essas mídias, né? Espalhar isso e consumir não só as mídias que são hegemônicas, né? Perfeito. Agradecer também a presença da professora André. Tá aqui com a gente. Aqui. Os bastidores ali, ó. Os bastidores, tá, cara? Então, gente, eu já indiquei vocês também para o Everson Montanha. Ele tem um podcast comigo, o Estúdio 798. Ele também tem um monte de webcast. Ele vai conversar com vocês para agendar um horário aí para falar de educação, porque é a forma que a gente tem de estar contribuindo, né, cara? Perfeito. E você, Diego? Então, eu acho... Primeiro, né? Quero agradecer, eu tô com o meu amigo aqui, de novo, parceiro de guerrilha, passar por isso, o Cláudio. Eu quero agradecer ao Cláudio, porque o Cláudio aqui é o momento da rasgação de seda. Eu conheço o Cláudio há mais de 10 anos, por aí. E aí o Cláudio, ele me deu a primeira oportunidade para que eu trabalhasse como chargista no sindicato dos radialistas. Ajudou muito a categoria. Muito legal. Poxa, eu agradeço. Que bom que os meus rabiscos ajudaram em alguma coisa. Então, eu agradeço pra caramba. O Cláudio é um cara super gente boa, é um excelente profissional. Trouxe essa pauta trouxe essa pauta pra gente. E eu tô muito contente de ter essa oportunidade de estar aqui. Sobre a questão dos professores, queria deixar minha reflexão de que, para a gente nunca se esquecer que o governo anterior, os inimigos deles eram quem? Eram os professores, que eram vagabundos, eram os cientistas, né? Porque a gente sabe que o cara era negacionista, eram os artistas. Então, o cara que é contra a educação, saúde e ciência, né? A gente vê pessoas que defendem isso. Então, dá para saber muito bem que lado, né, que a gente deveria estar. Não tem educação, não tem evolução de sociedade se a gente não tiver incentivo à educação, à ciência e à cultura. Cultura não é besteira, cultura é manifestação de pensamento, de expressão política, de sentimentos de um povo, tá? A gente tem que acabar com essa coisa de baba-ovo, de cultura de fora. A gente também tem nossas expressões. Uma outra coisa que eu julgo importante quando você fala, vocês acham que é errado a nossa luta, que o professor é vagabundo, vejam que, e a questão não é só com o professor, que os mesmos professores que estão capacitados e estão dando aula no colégio público, que eles são concursados, eles também dão aula no colégio particular. São os mesmos, não mudam nada. O que está mudando? É a realidade desses espaços. Então, por que um lugar está indo bem e o outro não? Será que não há um interesse, né, de destruir, de desmoralizar a educação pública para que cresçam a pauta de que precisamos de um salvador neoliberal da iniciativa privada? Então, próximo capítulo falaremos sobre Lehman. Só vou fechar isso
do Diego aqui, que a gente não pode separar a política de economia, entendeu? É economia e política e os grupos econômicos, a gente tem que entender isso muito claramente. Então, é isso. Cara, quero agradecer a vocês dois pela presença, quero agradecer a galera que está com a gente aqui até agora, que acompanha o Mac Podcast, que acompanha as nossas entrevistas aqui. Ó, gratidão total a você que ficou com a gente até agora. Já foi dito aqui, a gente vai estar fazendo um especial aqui para discutir o novo ensino médio, né? Então é muito importante que você deixe o seu comentário aqui no vídeo para ajudar a impulsionar a informação e o debate sobre o nosso tema, que é a educação, que é um tema de todos nós e não é um tema de agora, uma greve que luta contra um monstro do outro lado, é um tema recorrente. Seguir o Educartoon lá no Instagram, tá aqui embaixo, ó, vocês estão vendo, procura lá, não precisa esperar o vídeo acabar não, qualquer coisa, espera que o link vai estar na descrição aqui, e é isso aí, cara, gratidão total a você que tá dando essa moral pra gente, obrigado por tudo e até o próximo Mac Podcast. Obrigado por curtir o vídeo até aqui, esperamos que você tenha gostado e até o próximo!